A Naughty Dog mentiu para os fãs com cenas fakes em materiais promocionais de The Last of Us Parte 2. A empresa foi acusada de ter enganado os jogadores, onde certas informações mostradas nos trailers não condizem exatamente com o que acontece no jogo, se encaixando numa possível propaganda enganosa. Oh, this is the scene that everybody hates us for. The Great Mislead. The Great Mislead. Yep. Oiê, eu sou a Tatá e esse é mais um episódio da nossa série de vídeos sobre marketing de games. No vídeo de hoje vamos falar sobre assuntos bem polêmicos que geraram grandes debates entre os fãs e que inflamou ainda mais o console War nas redes sociais naquela época. Vamos rever também a estratégia polêmica e arriscada que Neil Druckmann e a Naughty Dog adotaram para a divulgação de The Last of Us Parte 2. E vamos analisar também a grande incógnita de tudo isso. Afinal, o que eles fizeram foi ou não foi propaganda enganosa? Antes de começarmos o vídeo, aqueles recadinhos básicos. Se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos e considere se tornar um membro aqui do canal, porque além de você ajudar o meu trabalho, você assiste os vídeos antes de todo mundo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais pra gente manter um contato mais próximo. Antes de começar o vídeo, um recado muito importante. Na verdade, não um recado, mas um aviso. Esse vídeo contém spoilers da franquia The Last of Us, tanto do primeiro jogo quanto do segundo. Então, se você não quer pegar spoiler, eu recomendo que você jogue os jogos primeiro e depois volta aqui pra assistir o vídeo completo. Se não, assista por sua conta e risco. Bom, dito tudo isso, bora pro vídeo? We're doubling down on those fears and not calling it The Last of Us some subtitle. It's The Last of Us Part 2 to say it's all one story. No mundo do entretenimento, alguns estúdios adquirem estratégias de marketing arriscadas, que podem dar muito certo ou muito errado. Isso geralmente acontece quando a empresa aposta e acredita muito em seu projeto. Eu tenho certeza que você já assistiu a um trailer de algum filme que você queria muito ver, aí foi ao cinema e ficou esperando por alguma cena específica do trailer. E o que aconteceu? Aquela cena do trailer não foi exibida. E digo mais, talvez ela nem tenha existido. Vou dar um exemplo real. Se você gosta dos filmes da Marvel assim como eu, você vai se lembrar daquela cena do Hulk em Wakanda, no trailer do filme dos Vingadores Guerra Infinita. E pra quem assistiu o filme, sabe que essa cena nunca aconteceu. De acordo com o diretor Joey Russo, as pessoas são muito espertas e basicamente elas assistem ao trailer e já sabem o que vai acontecer no filme. Nós usamos várias sequências que pudemos manipular com efeitos especiais para contar uma história específica para o trailer e não refletir o filme. Seguindo esse mesmo caminho, a Naughty Dog adotou esse tipo de estratégia também para o lançamento de The Last of Us Parte 2. E segundo o diretor Neil Druckmann, a intenção era dar o mínimo de spoilers possível sobre a trama, já que a expectativa para esse game já era altíssima. Ele resolveu modificar e colocar cenas que não foram para o jogo final, despistando todos os fãs. A questão da propaganda enganosa em torno dos vídeos de divulgação de The Last of Us 2 gerou debate entre os fãs na época do lançamento. O ponto principal da controvérsia envolve cenas dos trailers e materiais promocionais que, segundo alguns jogadores, apresentaram informações que não condiziam exatamente com o que acontece no jogo. Em 2019, a data inicial de lançamento foi divulgada através de um trailer. E é nele que temos o primeiro tapa na nossa cara, que só foi doer depois. Neil Druckmann realmente se esforçou muito para não entregar o plot da morte do Joel nos trailers, e acabou nos fazendo acreditar que o protagonista não só estaria vivo, mas também estaria ao lado de Ellie durante boa parte da campanha, e não desempenhando um papel menor e morrendo no início da narrativa. What the hell are you doing here? You think I'd let you do this on your own? Esse é um trecho retirado do trailer de revelação da data de lançamento, onde vemos Joel mais velho indo atrás da Ellie e dizendo que ele não a deixaria fazer aquilo sozinha, nos passando a ideia de que teríamos Joel lutando ao lado de Ellie mais uma vez, igual ao primeiro jogo. Porém, meus amigos, ao jogar o game, descobrimos de forma extremamente dolorosa que essa cena nem de longe poderia ser verdade, porque nessa altura do jogo, o Joel já tinha nos deixado. E nessa cena, quem aparece de verdade e conversa com a Ellie é o Jesse. What the hell are you doing here? I think I'd let you do this on your own. E não para por aí.
No trailer de história do jogo, temos 2 cenas onde Joel é mostrado como mais velho, o que dá a entender que ele aparece em momentos mais avançados da história. Porém, no jogo, suas cenas são apenas flashbacks, ou momentos bem iniciais do game, antes de sua morte. I know you wish things were different. I wish things were different. But they ain't. I wish things were different. Ellie! But they ain't. Ainda nesse mesmo trailer, temos flashes da Ellie sozinha andando por Seattle, inclusive cenas onde sabemos que a Dina está presente na campanha, passando a impressão de que o plot do Joel, na verdade, seria o plot da Dina. E as frases são estrategicamente colocadas durante o trailer para que as pessoas não desconfiassem do verdadeiro plot. E se formos analisar bem, na verdade, essa interpretação não veio a partir desses trailers, mas teve início lá no trailer de gameplay que foi lançado na E3 de 2018. Naughty Dog já tinha planejado essa estratégia há muito tempo. See, I told you. He should be terrified. E quando você acha que as coisas não podem piorar, cerca de 2 meses antes do lançamento oficial, partes importantes da trama do game vazaram na internet, revelando spoilers significativos como a morte do Joel e o fato de que os jogadores controlariam Abby, a personagem responsável por sua morte. Isso gerou uma reação negativa imediata por parte de muitos fãs, que ficaram frustrados com o rumo da história antes mesmo de jogarem. Isso foi a faísca que faltava para o console war tomar mais força ainda nas redes sociais e o boicote do jogo começar a rolar. Além disso, surgiram teorias de que os vazamentos vieram de dentro da própria Naughty Dog, envolvendo funcionários insatisfeitos com as condições de trabalho, embora essa alegação nunca tenha sido confirmada. Mais tarde, a empresa afirmou que os vazamentos não vinham de fontes internas. We're like, we didn't put out this video. Like, where is this coming from? It's a video from one of our reviews, so you could hear the notes and people that can't attend the meeting can watch it after the fact. We store all these videos on our server. Did it come from the inside? Someone with a Naughty Dog? It's this person in the Netherlands downloaded terabytes of videos through a back door in the server. And then this is where we made a fatal error. Let's close this back door. And then this person put out everything. A video goes up on YouTube, and I don't remember what the first video was, but it was something relatively benign. There's YouTubers I've watched for years, and they're making entire videos, and the title is like, fuck Naughty Dog, and fuck The Last of Us Part 2. There's just all this negativity and no positivity because no one has played the game. They just have these videos out of context and all these rumors mixed with them. Abby is playable. They thought Abby was trans because she has muscles. Here's the ending if they kill Ellie. And then it just turned into this whole political thing. Oh, Naughty Dog's they're doing this political shit. And then I get this text from Evan. They just posted Joel's death. And my heart sinks. I can't even describe this feeling. It's just this like dread. It's almost like you just heard someone you care about died. I don't know, that's the closest I could come to. Outro assunto muito discutido na época foram as denúncias de condições de trabalho na Naughty Dog. Durante o desenvolvimento do jogo, surgiram relatos de que os funcionários estavam passando por longas jornadas de trabalho, conhecidas como crunch, algo que já havia sido denunciado em outros projetos do estúdio. Para quem não sabe, o termo crunch refere-se às jornadas de trabalho longas e intensas, ou seja, trabalhar por muitas horas além do expediente normal para terminar o desenvolvimento ou correção de um projeto. O estresse e as condições de trabalho tornaram-se um tema de discussão à medida que o jogo ganhava notoriedade. E a questão do tratamento de funcionários da indústria de games entrou no debate público. Inclusive, um ex-funcionário da Naughty Dog chegou a dizer que lá dentro, a cultura do crunch era algo comum. Após o lançamento de The Last of Us Part 2, muita gente reclamou nas redes sociais, dizendo que se sentiam traídos pela própria Naughty Dog, por eles terem modificado e escondido tantas coisas dos fãs nos trailers, mascarando o verdadeiro enredo da trama para que no final o
mesmo acabasse sendo vazado. O assunto chegou em um nível tão absurdo que um grupo de pessoas abriram uma petição com o objetivo de requerer que a Sony e a Naughty Dog modificassem a história apresentada no game. E o mais engraçado dessa situação: a petição é assinada pelo falecido Joel Miller. O pobre não pode nem descansar em paz. E as polêmicas não pararam por aí. A morte brutal de Joel, um dos personagens principais do primeiro jogo e muito querido pelos fãs, logo no início da sequência, gerou uma onda de críticas. Muitos fãs sentiram que a maneira como Joel foi eliminado não fazia jus à importância de sua trajetória no primeiro jogo, o que levou a acusações de que a narrativa havia traído os personagens. Outra grande polêmica foi a inclusão da Abby como personagem jogável. Muitos jogadores ficaram revoltados por terem que controlar a personagem que havia matado Joel, um ato visto por muitos como imperdoável. A estrutura narrativa, onde metade do jogo é jogada do ponto de vista de Abby, foi considerada arriscada pela Naughty Dog e dividiu opiniões. Enquanto alguns jogadores elogiaram a ousadia e profundidade narrativa de explorar ambos os lados do conflito, outros se sentiram desconectados da personagem e frustrados pela mudança brusca de perspectiva. Sobre esse ponto, qual é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. Ellie, a protagonista, tem um relacionamento romântico com Gina, e o jogo inclui cenas que mostram essa relação. Embora muitos elogiassem a representação LGBTQIA+, houve uma onda de críticas e ataques homofóbicos vindos de uma parte da comunidade gamer. Alguns jogadores também reclamaram que o foco em questões sociais e de diversidade desviou a atenção da ação e do enredo que eles esperavam. Hundreds of negative comments, death threats, anti-Semitic comments. It's putting me in a deep depression. There's some stupid stuff that's like, you're a feminazi, you're whatever shit like that, but it's like some stuff was really like, you know, disturbing. The hatred, I think, that was behind it. I was sad. Like, there were a lot of days where I would just cry. Every time I went online, it was just, that's all I saw was death threats and threats of violence. And the worst of it, the really like hardcore death threats, got passed along, and they, you know, made sure that they weren't anyone that like lived close by. Yeah, they were like threatening my son, you know, who was born during all of it, and yeah, it was rough. It was rough. But, you know, more than anything, it just kind of like, it kind of like taught me to kind of keep a distance, you know? Outro ponto levantado pelos jogadores é que a narrativa de The Last of Us Part 2 é excessivamente sombria e focada em vingança e violência, sem oferecer momentos de alívio emocional. Alguns críticos disseram que a história era depressiva e que a estrutura do jogo, ao obrigar o jogador a ver os dois lados do conflito, não era satisfatória do ponto de vista emocional. Esse foco na brutalidade e a recusa do jogo em oferecer uma conclusão feliz dividiu opiniões. The Last of Us Part 2 foi alvo de review bombing em plataformas como Metacritic. Isso significa que milhares de usuários deixaram avaliações extremamente baixas, muitas vezes sem nem terem jogado o jogo, como forma de expressar insatisfação com a história ou com as decisões da Naughty Dog. A disparidade entre as críticas de usuários e as avaliações profissionais, que foram majoritariamente positivas, gerou ainda mais discussões sobre o jogo. Called Troy and I said, like, dude, I'm sorry. I feel like I failed you. And he's like, what are you talking about? And I'm like, yeah, just know how some people talk. He's like, oh, dude, I don't care. I played the game and I love it. And I got really emotional. I was like, I realized how much I care about Troy caring about the game. And that was a huge sense of relief. There's not a single aspect of the game, part 2, that I would change. And anytime someone comes up to me and says, you know, I didn't really like what they did to Joel, I was like, great, awesome. Tell me a better version of the story. And to this day, they still can't. Mas a pergunta que não quer calar: a Naughty Dog fez propaganda enganosa com os trailers de The Last of Us Part 2?
Eles prometeram algo que não puderam cumprir para os seus jogadores? Eles terem adotado a estratégia que a Marvel Studios geralmente faz em seus trailers foi uma falha da empresa? Acho que depois de tantos anos a resposta para essa pergunta já tá bem clara, né? Mas muita gente talvez não entenda o porquê. E é para isso que eu tô aqui. Para começar, você sabe o que é propaganda enganosa? A propaganda enganosa é uma promoção enganosa de produtos ou serviços com o intuito de induzir o consumidor a tomar decisões baseadas em informações falsas ou manipuladoras. Isso pode incluir declarações falsas sobre os benefícios de um produto, preços enganosos, depoimentos fictícios ou qualquer forma de desinformação que leve o consumidor a acreditar em algo que não é verdade. Existem vários tipos de propagandas enganosas. E a que mais se encaixa, entre aspas, com The Last of Us Parte 2 é a propaganda enganosa omissiva, que ocorre quando informações cruciais são omitidas deliberadamente em um anúncio para induzir o consumidor a uma decisão equivocada. A omissão de fatos relevantes pode ser tão enganosa quanto a falsificação de informações. Se você quer entender ainda mais sobre esse assunto, vou deixar um link na descrição com um artigo que a Exame fez sobre propaganda enganosa. Lá eles explicam tudo com detalhes. Basicamente, o debate sobre se The Last of Us Parte 2 cometeu propaganda enganosa ou não gira em torno de como as expectativas dos jogadores foram moldadas pelos trailers e materiais promocionais. Mas é possível argumentar que o jogo não fez propaganda enganosa, com base em alguns pontos. Os trailers de The Last of Us Parte 2 foram projetados de maneira deliberada para evitar spoilers e proteger a experiência narrativa do jogador. A Naughty Dog é conhecida por focar em histórias densas e emocionais, e a decisão de alterar cenas ou incluir diálogos diferentes nos trailers teve o objetivo de não revelar reviravoltas cruciais da trama. Por exemplo, a cena onde Joel aparece dizendo: "Você achou que eu deixaria você fazer tudo isso sozinha?" Ela foi modificada para esconder o fato de que Joel morre logo no início do jogo. Alterar ou esconder detalhes importantes em trailers é uma prática comum em filmes e jogos, especialmente quando há grandes reviravoltas ou momentos chocantes que podem estragar a experiência se revelados antecipadamente. Um exemplo famoso disso foi com o filme dos Vingadores, que eu comentei no começo do vídeo, onde cenas do trailer foram modificadas digitalmente para não entregar segredos do enredo. Da mesma forma, The Last of Us 2 usou esse recurso para preservar as surpresas e proteger a narrativa, o que é uma prática legítima e não configura como propaganda enganosa. Há um vídeo onde Neil Druckmann, Ashley Johnson e Shannon Woodward falam sobre o grande engano, e o diretor afirma que tem um sentimento misto sobre o ocorrido, pois entende a revolta dos jogadores, mas ao mesmo tempo precisou proteger a história de ser facilmente desvendada. Oh, this is the scene that everybody hates us for. The Great Mislead. The Great Mislead. Yep. I guess maybe we should talk about that. When we released that first trailer for the game, a lot of people guessed that Joel was dead. And we were worried that after that point, it'll be too obvious. So how can we throw them off the scent? And that's when we came up with the idea of swapping Joel and Jesse here, which I have mixed feelings about in hindsight. It got people excited about something that wasn't there. And, our motivation was in the right place of trying to protect the story, but didn't maybe think it through of how it might upset some people. I remember when that trailer came out, then everybody I knew assumed that then it meant I was gonna die. Right. And which then we just leaned into with other trailers. Yeah. And everybody was like texting me being like, oh my God, you die. Like, and they were like, it's so embarrassing for you. I was like, what? Wait, I can't say anything. And I was just like, lol. You didn't come along. LOL. Haha. Meanwhile, I think when the trailer came out, we were in the studio that day. We were doing VO, and so we were like watching all the, and I was like, Yeah. uh-oh. I also like that we get to establish, Jesse's in charge, but we never get to see why. Why is this guy so good at what he does? And now we get to see it and get to experience it in gameplay. Os trailers e materiais promocionais claramente apresentaram o tom do jogo como sendo sombrio, violento e focado em vingança, algo que se concretiza na versão final. Desde os primeiros teasers até o lançamento completo, foi enfatizado que Ellie estava em uma jornada movida por dor e vingança. Os trailers mostravam temas de sofrimento, perda e escolhas difíceis, o que correspondeu ao que os jogadores encontraram no jogo. A experiência emocional que o marketing prometeu foi entregue.
mesmo que o papel de alguns personagens tenha sido diferente do que os jogadores inicialmente esperavam. O fato de alguns detalhes terem sido alterados nos trailers não significa que a mensagem geral foi enganosa. O tom, temas e direção da história que os trailers sugeriram foram todos entregues no produto final. Embora Joel seja um dos personagens mais importantes da franquia, nunca foi afirmado pela Naughty Dog que ele seria o protagonista principal ou que teria um papel igual ao de Ellie no segundo jogo. As expectativas de muitos jogadores sobre a presença maior de Joel foram baseadas em suas próprias suposições, e não em promessas explícitas da empresa. O material promocional mostrou que Ellie seria o centro da história, e isso foi mantido no jogo. Acho que agora podemos chegar a uma conclusão bem clara. A acusação de propaganda enganosa em The Last of Us Parte 2 é, em grande parte, uma questão de expectativa versus realidade. Enquanto muitos jogadores esperavam um papel maior de Joel, ou que ele estaria presente ao longo de todo o jogo, as escolhas de marketing e narrativa da Naughty Dog estavam focadas em manter o impacto emocional e preservar os segredos da trama. Embora alguns jogadores tenham ficado desapontados, não houve promessas quebradas ou mentiras explícitas nos materiais promocionais, o que faz com que o jogo não se enquadre em propaganda enganosa. Apesar das polêmicas, The Last of Us Parte 2 teve um sucesso comercial impressionante e foi amplamente elogiado pela crítica, ganhando vários prêmios, incluindo o cobiçado título de Jogo do Ano no The Game Awards de 2020. And now, the Game of the Year award goes to The Last of Us Part 2. Again, big congrats to all the other games we're nominated with. Everyone at Naughty Dog, I can't wait to hug and high five and get drunk with each one of you. That's going to have to wait till next year. I want to just thank every person that worked on this Ambition game and within Naughty Dog and outside. And more than anything, and I know that I speak for the whole team when I say this, we'd like to thank our friends and family that stood by us and supported us throughout us making this game. You inspire us not only to make better, more meaningful games, but to improve how we make games. On behalf of everyone at Naughty Dog, thank you. No entanto, a divisão entre os fãs mostra como decisões narrativas ousadas podem gerar reações mistas, especialmente em uma franquia tão querida quanto The Last of Us. The Last of Us Part 2 to say it's all one story. Esse foi o episódio de hoje sobre as polêmicas dos trailers de The Last of Us Parte 2 e a acusação de propaganda enganosa. A Naughty Dog realmente usou uma estratégia inteligente para proteger a narrativa e manter o impacto das grandes reviravoltas do game. Mas e você? O que você acha sobre tudo isso? Você se sentiu enganado pelos trailers ou concorda que foi uma tática inteligente para evitar spoilers? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E se você curtiu o vídeo de hoje, não se esquece de deixar aquele like para me ajudar na divulgação e também se inscrever para você não perder os próximos episódios da nossa série de vídeos especiais aqui sobre marketing de games. Até o próximo vídeo, tchau! Esse é meu irmão. Tá gravidinha. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Bora. Tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Tommy! Me larga! Caraca, mano. Levanta. Joe, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joe, por favor, levanta! Não! Não! Não!
Eles estão aqui embaixo!